Olá pessoal, meu nome é Wagner Nogueira e eu estou montando essa videoaula porque tenho visto surgirem cada vez mais questionamentos e dúvidas a respeito da elaboração de listas de espécies de aves, e eu vou mostrar para vocês um jeito que eu considero muito simples e muito eficiente de montar suas próprias listas com base na lista do CBRO, que é uma lista que não contém erros de grafia e, portanto, elimina a possibilidade desse tipo de erro e elimina também o retrabalho de ficar digitando tudo de novo, os nomes populares, científicos, inglês, qualquer que seja. Então, esse procedimento eu aprendi com um amigo chamado Gustavo Pedersoli e eu acho que vale a pena mostrar para vocês. Eu acho bem interessante, pode ser útil para algumas pessoas. Bom, para poder fazer esse procedimento a gente precisa basicamente da lista do CBRO em Excel e vamos utilizar apenas uma ferramenta do Excel para fazer esse procedimento. Então percebam que é muito simples. A gente vai acessar o site do CBRO, cujo endereço é cbro.org.br, e a própria página inicial do site disponibiliza links diretos para a versão em PDF e Excel da lista. Nós vamos utilizar a versão em Excel. Então vamos salvar a lista, vamos abri-la, vamos maximizar aqui. E gente, é um procedimento tão simples que vamos utilizar apenas uma ferramenta, como eu disse, que é a ferramenta classificar e filtrar. É uma ferramenta que serve para que a gente reorganize o conteúdo das colunas de acordo com seleções e filtros que a gente escolhe ali na ferramenta. Para tal, vamos criar aqui uma coluna à esquerda das demais que já estão presentes, e eu particularmente, isso não é regra, eu crio também uma coluna, duas colunas na verdade, duas colunas extras que vão comportar respectivamente ordem e família. Eu prefiro fazer essa estruturação de ordem, família e espécie em colunas distintas por motivos que eu vou explicar mais adiante, mas eu acho que fica bem mais fácil de trabalhar com o conteúdo da lista depois. Bom, em que se baseia esse procedimento de elaborar a nossa lista com base nessa lista? A gente vai marcar X aqui, ou qualquer outro caractere que seja, que a gente escolha, eu faço X por costume, aqui nessa primeira coluna, nos taxons que eu encontro numa determinada localidade. Então, por exemplo, se eu estou elaborando uma lista do Parque X, então lá eu elaborei uma lista e agora eu venho aqui para poder gerar uma lista. De acordo com meus dados, eu vou aqui gerar uma lista fictícia arbitrariamente. Então eu vou escolher as espécies que eu quero que tenham naquele parque. Então vamos supor, como eu disse, eu gero uma coluna para cada hierarquia taxonômica aqui. Então eu vou arrastar Tinamiformes para a coluna B. A família Tinamida eu marco com X na linha da família e arrasto para a coluna C. Essa é a única modificação que eu faço. No mais, espécies eu mantenho na mesma coluna e simplesmente marco X aqui nas espécies que eu encontrei naquela localidade. Como é uma lista fictícia, eu vou marcar aqui aleatoriamente, apenas para constar. Anseriformes, mesmo procedimento, ordem na coluna B, família Anatide, marco um X na linha, arrasto para a coluna B e escolho algumas espécies que eu arbitrariamente vou marcar aqui. Algumas dessas subfamília Natine, Galiformes, o mesmo procedimento, Cracida, coluna B, e marco algumas espécies aqui aleatoriamente apenas para gerar uma lista fictícia. A mesma coisa eu vou fazer com Ciconiformes, por exemplo, coluna B e coluna C, Ardeide, e fiz aqui, Ardeide. Algumas espécies aleatórias aqui. Bom, acho que tá bom. Vamos gerar então a nossa lista. Como que a gente procede? A gente clica aqui nesse botãozinho que fica no vértice entre as linhas e colunas, seleciona todo o conteúdo da tabela, clica em classificar e filtrar, selecionamos a opção personalizar classificação e aqui a gente preenche esse campo pedindo para que ele classifique de acordo com a coluna A, que é a coluna que nós preenchemos com X, selecionando os taxons presentes na lista. Vamos clicar em OK. E o que o Excel faz? Ele vai fazer
uma seleção e colocar acima, na mesma ordem que se encontravam antes, todas as linhas que possuem um X na coluna A, e todo o restante da lista fica logo aqui embaixo. Então tudo que a gente tem que fazer é copiar esse conteúdo que está acima e nós vamos ter a nossa própria lista. Dando um Ctrl Z e desfazendo, a gente pode fazer o seguinte: usar essa lista como base, porque normalmente esses levantamentos, essas elaborações de listas, elas são feitas em várias etapas, então vão surgir acréscimos, talvez algumas correções para ser feitas nessa lista. Então o que eu recomendo fazer é o seguinte: vem na opção salvar como, então vamos salvar como lista base parque X, é só um exemplo. Então a gente tem salva a lista cujos taxons já estão aqui ordenados nas suas respectivas colunas, já temos um X selecionando cada um deles. Então eu vou refazer aquele procedimento de classificar e filtrar de acordo com a coluna A, para que a gente obtenha a nossa lista. Como eu disse, a lista está aqui pronta. Então o que a gente vai fazer? Vai selecionar todo o conteúdo que está contido nessas linhas marcadas com X, vamos copiar e vamos gerar um novo arquivo e vamos copiar para dentro dele. Vamos aqui fazer uma pequena formatação às larguras de colunas. Vamos fazer também na altura das células, uma altura arbitrária aqui também. Aí ficou até razoável. Bom, esses parágrafos, assim, esse espaço que existe entre a extremidade da célula e o nome pode ser eliminado da seguinte forma: você vai centralizar, alinhar à esquerda, depois a linha direita e eles vêm todos aqui para a extremidade. Bom, agora a nossa lista está pronta, está gerada, organizada em ordem, família, as espécies que estão dentro da família. E agora eu vou explicar o porquê dessa separação entre ordens, famílias e espécies, cada uma numa coluna. Bom, para uma lista pequena, como essa lista fictícia, isso pode ser até desnecessário, mas por exemplo, em listas que a gente tem centenas de espécies e a pessoa quer saber quantas espécies tem na lista, quantas famílias, então através desse tipo de organização fica bem fácil, porque a gente vem na mesma ferramenta que é classificar e filtrar e personaliza e vem e filtra de acordo com a coluna que a gente deseja saber alguma informação. Por exemplo, a coluna C é a coluna que corresponde às espécies, nome científico. Então eu venho aqui, dou um OK e ele organiza, colocando acima tudo que está nessa coluna, tudo que tem texto nessa coluna. Como essas linhas aqui de ordem família tem essa coluna em branco, elas vão ficar abaixo. Então a gente tem aqui a quantidade exata de espécies que a gente tem presente na lista. A mesma coisa a gente faria com a coluna B, no caso da gente querer saber quantas famílias e assim por diante. É um procedimento bem fácil de gerar esse tipo de informação aqui. E a gente vem cá agora, dá salvar como e salva lista, não sei, provisória parque X. E a gente tem uma lista salva do parque. A gente pode também fazer uma coisa que é bem simples e também fica bem ilustrativa, que é selecionar as ordens e colocar uma cor de fundo diferente. A mesma coisa com famílias. A gente seleciona aqui as linhas, aí fica mais fácil de entender o que está acontecendo. Então a gente tem aqui nossa lista, ordens, famílias, espécies e todos os outros dados que estavam presentes na lista do CBRO, sem nenhum risco de alguém ter escrito alguma coisa errada, porque nenhum texto foi redigido aqui na lista. Tudo que a gente fez foi filtrar e obter os dados a partir da lista do CBRO. Bom, espero que isso possa ter sido de ajuda para alguém, possa ter sido útil. E em síntese é isso. Um grande abraço e até mais.